As intenções são maravilhosas, mas no fim das contas trata-se de mais dinheiro na mão dos políticos. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Todos os anos, por ocasião do Fórum Econômico Mundial de Davos, a Oxfam International, organização que possui como objetivo alegado trabalhar para o fim da injustiça da pobreza, conforme seu próprio site, lança um relatório a respeito da desigualdade ao redor do mundo. A organização, inclusive, afirma combater a desigualdade que mantém as pessoas pobres, também de acordo com seu site. Neste ano, o relatório da Oxfam traz o pomposo título de A Sobrevivência do Mais Rico, por que é preciso tributar os super ricos agora para combater as desigualdades, sendo que o ponto mais impactante desse estudo é a afirmação de que a taxação dos 1% mais ricos do mundo seria suficiente para tirar 2 bilhões de pessoas da pobreza. É claro que essa afirmação deixou os progressistas de Davos animados. Até mesmo famosos influencers de economia aqui no Brasil, como a conhecida Natália Arcuri, se mostraram favoráveis à aplicação da ideia de um imposto sobre os mais ricos, para tirar os mais pobres da miséria. Afinal de contas, quem seria cruel o suficiente para ser contra uma proposta bonitinha dessas, né? Bem, não é a primeira vez que essa ideia genial é sugerida por algum grupo que afirma estar preocupado com os mais pobres. Na verdade, trata-se daquela mesma tolice econômica tantas vezes proposta aqui no Brasil e em outros países, reciclada num formato mundial, do jeitinho que o povo lá de Davos gosta. Ainda assim, vamos analisar as ideias propostas pela Oxfam para, supostamente, acabar com a fome no mundo. Em primeiro lugar, vamos analisar a questão sob o ponto de vista puramente matemático. A Oxfam afirma em seu relatório que o mundo deveria reduzir pela metade a riqueza e o número dos bilionários até 2030, tanto aumentando os impostos sobre o 1% mais rico, quanto adotando outras políticas para acabar com bilionários. Pois bem, também informa que a adoção de um imposto de 5% sobre a fortuna dos super ricos resultaria numa arrecadação de 1,7 trilhões de dólares, suficientes, segundo a Oxfam, para acabar com a fome no mundo. Uma conta simples, podemos concluir que, para chegar ao montante estipulado utilizando-se uma alíquota de 5%, a fortuna total a ser tributada seria de 34 trilhões de dólares. Porém, a fortuna total dos atuais 2.600 bilionários espalhados pelo mundo é de 12,7 trilhões de dólares, de acordo com a própria Oxfam, em seu relatório do ano passado, ou seja, é quase 1/3 do valor que a organização afirma ser necessário arrecadar. Portanto, esse dinheiro precisa vir de outras fontes, e não apenas dos bilionários. Quem seriam essas pessoas? Indivíduos que acumularam centenas de milhões de dólares de patrimônio, mas que ainda não se tornaram bilionários? Afinal de contas, quem seriam esses tais super ricos que eles falam, né? Bem, certamente a Oxfam está se referindo ao tal 1% da população que detém a maior parte da riqueza do mundo. Sabendo-se que a população mundial hoje é de 8 bilhões de pessoas, temos que 1% desse total equivaleria a 80 milhões de indivíduos que seriam supostamente super ricos e que deveriam ser, portanto, tributados de acordo com a organização, ou seja, uma população equivalente à da Alemanha. Contudo, o número total de milionários no mundo atualmente é algo em torno de 60 milhões de pessoas, sendo que a definição de milionário, por óbvio, é alguém que possui mais de 1 milhão de dólares em patrimônio. Ou seja, mesmo somando os milionários e os bilionários, não chegaríamos aos 1% alardeados pela Oxfam. Na verdade, se dividirmos os 1,7 trilhões que a organização estipula como meta a ser arrecadada pelos 80 milhões de indivíduos, os tais 1% mais ricos, chegamos a uma fortuna média de 425 mil dólares por cabeça. Claro que esse é um valor considerável, um patrimônio longe de ser desprezível. Ainda assim, é difícil afirmar que esse tipo de rico que nós pensamos quando lemos relatórios como aqueles publicados por organizações progressistas, como a Oxfam. Ao que parece, esse pessoal fala muito de Bill Gates e Jeff Bezos e Elon Musk, mas está propondo tributar muito, mas muito mais gente do que o senso comum parece indicar.
Mesmo você, se já tiver uma posição mais confortável um pouquinho, vai entrar na conta. Mas agora, em segundo lugar, vamos analisar a destinação dessa montanha de dinheiro a ser roubada do bolso de milhões de pessoas, segundo a receita para o fim da pobreza proposta pela Oxfam. A primeira sugestão é financiar apelos humanitários, o que não significa dar dinheiro para agricultores ou construir casas para pessoas pobres. Estamos falando aqui de dar dinheiro para ONGs que supostamente combatem a pobreza e a desigualdade social. E a segunda sugestão é desenvolver um plano para acabar com a fome no mundo em 10 anos. Bom, eu tenho uma sugestão nesse sentido, que será muito mais eficiente do que qualquer plano imaginado pelo povo da Oxfam e que não custará nada aos pagadores de impostos. Acabe com todas as regulamentações que travam o agronegócio e deixe o livre mercado fazer sua mágica. Quer acabar com a fome no mundo? Derrube mais árvores para plantar mais lavouras. Queime mais carvão para gerar maior potencial energético para as atividades econômicas humanas. E não podemos nos esquecer que a inflação criada pelos governos apenas puxa os pobres para baixo na hierarquia da riqueza. A terceira sugestão que eles dão é apoiar países que estão devastados por problemas climáticos, ou seja, mais um capítulo da histeria ambientalista que toma conta de eventos como o Fórum Econômico Mundial. O que a Oxfam está afirmando é basicamente que precisamos dar mais dinheiro para políticos, especialmente para governos de países pobres e com alto grau de corrupção, para que o meio ambiente não seja destruído e para que geleiras não derretam. Parece fazer sentido para você isso? E a última sugestão, não menos absurda que as demais, é garantir saúde pública global e proteção social. Mas que diabo seria isso? Criar um SUS e um INSS a nível mundial? Governos são incapazes de garantir saúde e proteção social para seus governados em nível local. Imagina concentrar tudo isso de forma globalizada num, entre aspas, esforço coordenado de políticos de diversos países, que, no final das contas, vai se provar um completo fracasso e um total desperdício de recursos. Porém, o objetivo da Oxfam não é apenas acabar com a pobreza. Definitivamente, a organização não tem como única preocupação a pobreza dos mais pobres, mas sim a riqueza dos mais ricos. Por algum motivo, na cabeça invejosa desse bando de socialistas, ser rico é um problema. É por isso que eles propõem também a adoção de taxas solidárias e únicas sobre a riqueza e lucros extraordinários para acabar com o problema do excesso de lucros. Como se o lucro fosse um problema econômico e não empresas ineficientes, falidas e governos corruptos. A Oxfam defende também a taxação de patrimônio de heranças, de propriedades, das terras, da riqueza produzida e acumulada, ou seja, tributo sobre qualquer coisa que você tenha. Ao que parece, o Fórum de Davos migrou do "você não terá nada, mas será feliz" para "não importa o que você tenha, você vai ser tributado por isso". No final das contas, só existe um termo para resumir as propostas da Oxfam para fazer justiça social e acabar com as mazelas da pobreza: o socialismo puro. E é no socialismo que uma pequena elite fica cada vez mais rica e poderosa e o povo se torna mais pobre, já que a possibilidade de ascensão social é reduzida drasticamente. Desnecessário dizer aqui que impostos sobre os mais ricos nunca funcionam na prática e que toda tributação sempre acaba prejudicando os mais pobres. Uma pessoa possuir um patrimônio elevado não significa que ela tenha uma renda elevada. O indivíduo pode ter simplesmente um apartamento bem localizado que vale milhões, mas que não lhe gera nenhuma receita, o que, por óbvio, o tornará um mero rico nominal. Tudo isso já foi explicado por aqui diversas vezes e já foi compreendido por qualquer pessoa que tenha um mínimo de raciocínio lógico e decência moral para encarar a verdade. O fato escancarado de que políticos não resolvem problema algum e nem querem. O que surpreende, porém, é saber que tais discursos ainda têm tanto espaço no mainstream e são defendidos por tanta gente de todo tipo, desde políticos até ONGs ambientalistas, passando também por ricaços, economistas formados e influencers da área de investimento, que parecem incapazes de fazer as contas que fizemos nesse vídeo para chegar a resultados tão óbvios. O que leva essa gente a defender as ideias econômicas mais imbecis que se possa imaginar.
É difícil dizer, mas as opções são inveja, mau caratismo, dissonância cognitiva, subserviência a determinada ideologia, oportunismo, ignorância, entre outras. Ou seja, um misto de tudo isso. Ainda um último ponto a ser abordado: a ideia equivocada de que impostos tiram dinheiro dos ricos para dar aos pobres. Sabemos que, atualmente, a maior parte da carga tributária em qualquer país do mundo penaliza a população mais pobre, mas ainda que estejamos falando de impostos que são cobrados diretamente dos mais ricos, como a Oxfam quer que seja feito, o fato é que essa arrecadação não vai para os pobres, ela vai para os políticos, que usam o dinheiro de acordo com a sua conveniência. O que a Oxfam está pedindo é, na verdade, que quase 2 trilhões de dólares sejam arrecadados no setor produtivo da sociedade para serem entregues nas mãos de políticos, não obstante o fato de que esses mesmos políticos desperdiçam rios de dinheiro todos os anos sem nem passar perto de resolver o problema da fome mundial. O Estado brasileiro, por exemplo, arrecada anualmente mais de 2 trilhões de reais e não consegue resolver nem de longe problemas sociais como a falta de saneamento, saúde de qualidade e a questão da fome no nosso país. A solução simplista de dar mais dinheiro para governos parece algo cada vez mais ridículo para quem não perdeu a razão e o bom senso. No final das contas, o relatório do Oxfam não passa de um conjunto de argumentos cretinos que giram em torno do mesmo erro: acreditar que a economia é um jogo de soma zero, onde, para alguém ganhar, é preciso que alguém perca. É algo óbvio, basta olhar para a nossa história da humanidade. Se a economia fosse mesmo um jogo de soma zero, nós estaríamos até hoje vivendo nas cavernas. Se a humanidade saiu da completa miséria da pré-história para ter um alto padrão de vida que temos hoje, isso se deu justamente pelo fato de que a atividade econômica é capaz de fazer todos ficarem mais ricos ao mesmo tempo. E quem tornou esse processo possível definitivamente não foi nenhuma organização globalista interessada em tirar dinheiro dos mais ricos. Nenhum milionário ou bilionário precisou fazer o que o Estado já faz: roubar pessoas pacíficas para enriquecer de forma ilícita na economia de mercado. Muito pelo contrário, através de boas ideias, visão de longo prazo, bons investimentos em negócios, eles criaram valor para toda a sociedade. A Oxfam e tantas outras ONGs do mesmo tipo só existem porque existem pessoas que acham ser possível resolver os problemas do mundo através do Estado. É como o economista Thomas Sowell já alertava: quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-las. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quinta Essência, revisado por historiador libertário e narrado por mim, Peter Turgunia. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!